Boa noite, investidora! Boa noite, servidora! Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no perfil do Instagram e também no canal do YouTube, porque essa live ela vai ser disponibilizada também no canal do YouTube Elaine Barros Finanças e Investimentos, para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes forem necessárias. Hoje a gente vai falar sobre inflação, ou melhor, como você faz, ou como você pode fazer, ou opções e possibilidades para você proteger o seu patrimônio do poder corrosivo da inflação, tá? Vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho para vocês quais são os investimentos que eu utilizo dentro da minha estratégia personalizada, minha Elaine Barros Investidora, para proteger o meu patrimônio da inflação. Então, isso não quer dizer que os investimentos que eu utilizo para mim sejam os mais adequados para você. Mas você pode ter uma ideia de quais são esses investimentos e quem sabe até dar aí uma turbinada nos seus investimentos também, tá ok? Então, antes da gente começar no tema propriamente dito dessa live, antes de eu compartilhar com vocês quais são os investimentos que eu utilizo para proteger o meu patrimônio do poder corrosivo da inflação, eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês ainda não sejam inscritos no canal do YouTube, se inscrevam para que vocês possam receber todos os vídeos novos que eu coloco toda semana no YouTube, tá? As lives, elas são feitas aqui no Instagram, mas elas ficam disponíveis aqui no Instagram por apenas 7 dias. E depois desses 7 dias, elas só ficam disponíveis lá no canal do YouTube. Então, é importante sim que vocês estejam acompanhando lá também, tá ok? Se você ainda não é inscrito, o link para o canal do YouTube, ele tá aqui na minha biografia. Cliquem no link que vocês vão ser direcionados para o canal Elaine Barros Finanças e Investimentos lá no YouTube. Cliquem em se inscrever para que vocês possam ser notificados dos próximos vídeos, tá ok? E gostaria de pedir também a vocês que compartilhassem esse vídeo com os amigos, para que a gente possa disseminar o conhecimento, ajudar os colegas a investirem melhor, a turbinarem aí a estratégia de investimentos deles. Caso esses colegas ainda não estejam investindo, mas queiram começar a investir, para que eles possam fazer da maneira correta. Tá ok? Então compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente possa fazer aí a nossa boa ação do dia, a nossa boa ação da semana, tá? E vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema falando sobre inflação. Vocês sabem aí que o preço de todos os produtos, serviços estão aí subindo. E o nosso dinheiro não está acompanhando, não é verdade? Então, o que é a inflação? É a correção do valor da nossa moeda ao longo do tempo. Então, o valor da nossa moeda ele vai sendo corrigido e vai perdendo poder de compra. Então, a gente precisa, dentro de uma boa estratégia de investimentos, ter investimentos ali que vão proteger o nosso patrimônio desse poder corrosivo da inflação. Eles precisam rentabilizar os nossos investimentos acima da inflação. Eu peguei até um dado hoje do Extra, ou foi do site Exame, falando sobre a inflação desse período agora, de 2011 até 2021, né? Falando sobre a inflação e falando também sobre os investimentos, né? Fazendo esse comparativo, tá? Eu vou falar com vocês sobre isso mais um pouquinho à frente, porque eu coloquei essa informação dentro do contexto, quando eu for falar para vocês um dos investimentos que eu utilizo na minha carteira para proteger
o poder de compra do meu dinheiro no longo do tempo. Mas antes da gente começar a falar sobre os investimentos, eu gostaria de dizer para vocês qual é o problema de você não tomar uma atitude, não proteger o seu patrimônio do poder corrosivo da inflação. Isso pode acontecer simplesmente por você deixar o dinheiro parado na caderneta de poupança. Então, se o seu dinheiro está parado na poupança, ele está rendendo abaixo da inflação. Isso quer dizer que você não está ganhando dinheiro, você está perdendo. Porque se a inflação ela está acima do que o banco está te pagando de juros, então, na verdade, você não está ganhando nada. Entendeu? Você não está ganhando nada, você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro parado na poupança. Então, desde já, escreve aí que a caderneta de poupança não é uma opção para você proteger o seu poder de compra, para proteger o seu patrimônio do poder corrosivo da inflação, tá? Mas por que o brasileiro não toma uma atitude? Por que a maioria ainda deixa o dinheiro parado na caderneta de poupança? Isso se dá por falta de conhecimento sobre investimentos. Então a pessoa não sabe o que fazer. Quais são as opções que eu tenho? Onde é que eu posso investir? Então, como ela não tem esse conhecimento, não sabe quais são os investimentos que protegem o nosso dinheiro do poder corrosivo da inflação, elas acabam deixando ali naquilo que elas já conhecem, né? Que é na poupança. Ah, vou deixar aqui mesmo porque isso aqui eu já conheço, então é melhor deixar aqui. Isso vai rolando, vai rolando, vai rolando. O seu dinheiro, em vez de crescer, ele vai diminuindo. Então, normalmente, a causa de você perder dinheiro para a inflação, no caso de investidoras, né, pessoas que investem, que poupam, que guardam dinheiro, perderem dinheiro para a inflação, é normalmente a falta de conhecimento. E, consequentemente, por não ter conhecimento, a falta de uma estratégia personalizada, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas necessidades, para que você invista da maneira correta, focando nos seus objetivos e escolhendo os investimentos mais adequados para que você consiga realizá-los. Então, a inflação, ela te traz um enorme problema. Qual é esse problema? Perder dinheiro. Então, quando você perde para a inflação, quando o seu dinheiro está no investimento que não recupera a inflação, que perde para a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, você está perdendo, você não está ganhando. Então, a gente precisa ter isso em mente e, dentro da nossa estratégia de investimentos, colocar investimentos que vão proteger o nosso dinheiro desse sistema, né, da inflação, ok? Então, é muito importante que vocês tenham esse olhar dentro dos investimentos de vocês, tá? Eu não sei se vocês já investem de forma estratégica, mas eu sempre estou recomendando aqui que vocês tenham uma estratégia de investimentos. Por que você está investindo? Por que você escolheu o investimento X, o investimento Y? Você precisa saber responder essas questões, porque isso faz parte da sua estratégia. Então, ter uma estratégia vai te proteger, não apenas da inflação, mas também das diversas notícias especulativas que a gente tem no mercado e que embaralham a nossa cabeça. Então, ela vai te trazer clareza, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer qualidade de vida. Isso tudo você ganha tendo uma estratégia personalizada, né? De acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas necessidades. Eu não canso de falar aqui que investimento é ferramenta. E a gente tem um monte de ferramenta disponível aí no mercado, vários investimentos. Só que cada investimento, ele tem um objetivo. Ele é uma ferramenta que vai atender uma determinada demanda, um determinado objetivo. Você precisa saber quais são os seus objetivos para que você saiba escolher a ferramenta adequada. A ferramenta que vai fazer com que você conquiste aquilo que você deseja conquistar, aquilo que você deseja realizar.
Então, para a gente poder escolher as ferramentas que vão levar a gente a conquistar os nossos objetivos, a gente precisa primeiro saber quais são os nossos objetivos. Por que você está investindo? O que você quer fazer com esse dinheiro? Qual é o objetivo desse dinheiro? Por que você está guardando dinheiro? Não me fala, pelo amor de Deus, que você está guardando por guardar. Ah, tô guardando porque não tenho o que fazer com ele. Não é. Tenho certeza que não é. Pode ser que você esteja guardando para garantir uma segurança financeira. E tá tudo bem. Isso é um objetivo, tá? Você pode estar guardando também para ter uma boa aposentadoria. Ah, eu não tenho objetivo não. Eu tô guardando para minha aposentadoria, para eu ter tranquilidade na minha aposentadoria. Isso é um objetivo. Ok? E para a aposentadoria, a gente tem as ferramentas adequadas. E para a segurança financeira, a gente tem as ferramentas adequadas que não são as mesmas. Ok? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Quando a gente trabalha com estratégia, fica tudo mais simples, mais tranquilo, mais claro na nossa cabeça. A estratégia, ela traz pra gente também um direcionamento. Você vai saber qual é o investimento que você pode utilizar em determinadas situações. Por exemplo, você está investindo, você tem lá investimento em ações, investimento em criptomoedas, investimentos em fundos, você tem Tesouro Selic, você tem CDB, você tem vários investimentos lá na sua carteira. Aí acontece alguma coisa do nada, uma emergência, da onde que você vai tirar dinheiro? Qual é o investimento que você vai utilizar naquele momento? Da onde você vai resgatar o recurso que você precisa para aquele momento específico. Tudo isso fica muito claro quando você tem uma estratégia personalizada, uma estratégia definida para você. Então, sinceramente, gente, é a melhor coisa, ou quiçá, a única forma de você investir de forma inteligente é tendo uma estratégia personalizada, ok? Até mesmo quando a gente vai escolher os investimentos para proteger o nosso dinheiro, o poder de compra do nosso dinheiro no futuro... Desculpa. Ai, fiquei até roxa. Ai, desculpa, gente. Vamos lá, esqueci de pegar água. Até quando a gente vai escolher os investimentos para proteger o poder de compra no futuro, a gente precisa de uma estratégia. A gente precisa saber qual é esse horizonte de tempo. Então, o horizonte de tempo, ele vai ajudar muito a gente definir uma boa estratégia. Tá bom? Então, vamos lá. Me perdoem aí pela intercorrência, mas engasguei feio agora. Engasguei feio. Tá bom, então. Vamos lá, vamos falar então dos investimentos propriamente ditos, e aí a gente vai conversando sobre esses investimentos para que vocês possam entender um pouquinho mais como é que eles funcionam, tá bom? Desde já também eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Eu nem vou falar corretora, nada disso. A gente vai conversar sobre os investimentos que eu utilizo dentro da minha estratégia para proteger o poder de compra do meu dinheiro. Não são os únicos, como eu já falei, existem outras possibilidades. E aí, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, com os seus objetivos, a gente vai entender se são esses ou se são outros investimentos que são adequados para você. Mas eu utilizo dentro da minha estratégia esses 3 que eu vou passar para vocês agora e que a gente vai conversar um pouquinho. O primeiro que eu utilizo, porque para quem não sabe, eu sou servidora pública há mais de 20 anos, né? Por isso falo aqui também para servidoras. E como servidora pública, eu tenho desconto do imposto de renda direto na minha fonte, né? Então, existe um instrumento de investimento que é um investimento de longo prazo, tá? Longo prazo, entenda-se, mais de 10 anos, ok? Longo prazo, aposentadoria, independência financeira. Então, existe esse instrumento de investimento que, para quem é servidor público, ele é muito interessante por conta dos benefícios tributários e dos benefícios sucessórios também.
não apenas para quem é servidor público, vai depender muito da sua situação específica, e é por isso que a gente precisa ter uma estratégia personalizada, porque é entendendo a sua necessidade, o seu momento de vida, que a gente vai escolher cada um dos investimentos para compor a sua estratégia, tá? Então, na minha estratégia, eu utilizo a previdência complementar. Eu sou servidora pública, eu preencho os requisitos para declaração do imposto de renda na forma completa, né? Através do formulário completo. E isso me dá a possibilidade de ter aí não é isenção, tá? Um abatimento de até 12% do imposto de renda direto no valor bruto tributável, né? No meu rendimento bruto tributável. Eu consigo aí abater 12% do imposto de renda que eu pagaria para o fisco. Então, Elaine, então você não vai pagar imposto de renda? Não, eu não pago agora. Eu só vou pagar lá no futuro, quando eu for resgatar o meu investimento, tá? Então, eu utilizo a previdência complementar dentro da minha estratégia de longo prazo. A minha previdência complementar, aqui eu tenho e aqui eu indico para as pessoas, é uma previdência que tenha uma meta de rentabilidade que seja IPCA, né, que é o índice de inflação oficial do nosso país, IPCA, mais uma taxa de juros real. Então, a minha, por exemplo, né, ela tem como meta de rentabilidade atual IPCA mais 4,5%. Isso durante os anos, tá? Então, eu sei que esse meu investimento, que é um investimento de longo prazo, que me traz alguns benefícios fiscais e também sucessórios, eu sei que esse investimento, ele está protegendo o poder de compra do meu dinheiro. Por quê? Porque a meta de rentabilidade dele, dentro dessa previdência complementar, que não deixa de ser um fundo de investimento específico, dentro dela existem investimentos que tenham essa pegada de proteção inflacionária. Então, a gestora que cuida da minha previdência, o que ela faz? Ela busca investimentos que tenham essa pegada de pagar IPCA mais uma taxa real. Então, com esse investimento, eu estou protegendo o poder de compra do meu dinheiro nesse longo dos anos, até eu fazer esse resgate, e ainda garanto uma taxa real. O que é a taxa real? É juros acima da inflação. Então, eu tenho a correção do meu patrimônio pela inflação e ainda ganho uma taxa de juros, ok? Se não for o caso de você ter uma previdência complementar, você pode utilizar também o Tesouro IPCA+, que é um título que é negociado através do programa do Tesouro Direto. E também é um título que é utilizado para objetivos de longo prazo, como aposentadoria, objetivos de longo prazo. E eles são bem legais, por quê? Justamente porque ele tem essa pegada de proteger o seu patrimônio, porque ele corrige o valor investido pela inflação de todo esse período e ainda paga uma taxa acima desse valor corrigido pela inflação, que é considerado uma taxa real de juros, tá? Então, eu uso a previdência privada, a previdência complementar, com essa pegada de pagar inflação mais taxa real. Mas você, caso não seja, né, o caso de você ter uma previdência complementar, você pode utilizar um Tesouro IPCA+, por exemplo. Não estou dizendo que você deva fazer, mas estou dizendo que você pode fazer, ok? Isso tudo vai depender da sua estratégia, do seu cenário de vida, dos seus objetivos, das suas necessidades. Então, é importante que a gente olhe tudo isso com muito carinho para poder montar uma estratégia personalizada para você, tá? O segundo investimento que eu utilizo para proteger o poder de compra do meu dinheiro no longo do tempo são os fundos imobiliários.
Então, os fundos imobiliários são ativos de renda variável, são negociados em ambiente de bolsa de valores, mas são ativos bem interessantes. Por quê? Tanto a gente tem, não vou entrar aqui na dinâmica dos fundos imobiliários, porque isso daria uma aula, né? Mas é importante que vocês saibam que os fundos imobiliários, eles têm essa pegada da proteção da inflação. Por quê? Os imóveis, quando eles são alugados, e os aluguéis desses imóveis são corrigidos pela inflação. Então, quando o aluguel desses imóveis sofre essa correção, consequentemente, esses aluguéis são repassados aos cotistas. Então, você acaba tendo essa valorização. Além disso, os imóveis também sofrem uma valorização de acordo com a inflação, né? Também são avaliados levando em consideração as taxas inflacionárias do período. Então, você tem aí, em tese, uma proteção inflacionária também nesses imóveis. E aí, essa informação que eu peguei sobre a taxa de inflação foi justamente referente a esse instrumento, os fundos imobiliários. Eu peguei no site da Exame, tá? Aqui, ó. Os fundos imobiliários entre janeiro de 2011 e abril de 2021 tiveram um retorno total medido pela variação do IFIX. O IFIX é o índice que mede lá a volatilidade dos fundos imobiliários, tá? Assim como a gente tem o Ibovespa, que mede ali a variação no preço das ações que compõem o índice, o IFIX é a mesma coisa, só que para os fundos imobiliários. Então, medido pela variação do IFIX, foi de 186%, tá? 186% a média de variação, tá? O retorno total, ok? Então, o que isso quer dizer? Que se eu investir em 2011, eu tive até hoje um retorno total de 186%, levando em consideração essa variação, a média da variação do IFIX, tá? Enquanto o IGPM variou em 128%. Então, o IFIX 186%, IGPM 128%. E o PCA 78%. Nesse mesmo período, os fundos imobiliários corroboraram a teoria de proteção contra a inflação. Por quê? De acordo com a matéria da Exame, o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, de 2011 a 2021, teve uma variação de 78%. Os fundos imobiliários, de acordo com o IFIX, que é o índice, né, que mede ali a variação no preço dos fundos imobiliários, que compõem o índice, de 2011 a 2021 tiveram uma variação de 186%. Então, você percebe que a variação dos fundos imobiliários, ou seja, a rentabilidade, o retorno total dos fundos imobiliários, superaram e muito a inflação desse período. Mas olha só, a gente está aqui com uma janela de 10 anos, tá? 10 anos. É diferente quando a gente olha uma janela de 1 ano, por exemplo. Se eu olhar a janela de 1 ano, pode ser que eu veja uma variação diferente, porque eu estou no curto prazo. E quando a gente fala de renda variável, quando a gente fala de bolsa de valores, fundos imobiliários, ações, a gente tem que estar com a cabeça lá no longo prazo. Sempre no longo prazo, porque se eu olho no curto prazo, a volatilidade é imensa, a variação é muito grande, tá? Por isso é que quando você vai investir em ações ou fundos imobiliários, você precisa colocar esses instrumentos, essas ferramentas dentro da sua estratégia de longo prazo. Se você está com o objetivo de curto prazo, de médio prazo, se você quer tirar o seu dinheiro no curto ou no médio prazo, existem outras ferramentas que serão mais eficientes para você, tá ok?
Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente sempre ganha, né? Os fundos imobiliários estão aí ganhando de lavada da inflação, as ações também performam muito bem no longo prazo. Então, a gente precisa sempre... Renda variável é longo prazo, tá? Então, eu utilizo, dentro da minha estratégia de longo prazo, eu utilizo também os fundos imobiliários como uma proteção inflacionária. E o terceiro investimento que eu trago hoje para vocês aqui, que eu utilizo para proteger o poder de compra do meu dinheiro no longo prazo, são os investimentos atrelados ao dólar. Por quê? Quando a nossa moeda ela está sofrendo, ela está perdendo o poder de compra, consequentemente, as moedas estrangeiras, mais especificamente o dólar ou o euro, são moedas fortes, elas estão ganhando força. Então, a nossa moeda, ela perde força e a moeda estrangeira ganha força. Como eu estou investida em ativos que estão atrelados a essa moeda forte, nesse cenário de alta de dólar, né, e de desvalorização do real frente ao dólar, eu tenho uma proteção inflacionária. Eu estou protegendo o meu patrimônio através de ativos que estão valorizados se comparados aos ativos em moeda nacional. Então, eu utilizo também instrumentos de investimento atrelados ao dólar para proteger o poder de compra do meu dinheiro, tá? E quais seriam esses ativos atrelados ao dólar que você pode utilizar? Você pode investir na moeda, né? Você pode comprar dólar, ter dólares guardados. Você pode investir em ações americanas. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, você pode fazer isso através de um ETF, né? Eu tenho vídeos aqui falando sobre ETF, que é um fundo de índice, é um fundo que replica o índice das ações norte-americanas. Você pode fazer isso através de um único instrumento, que é um ETF. Pode fazer isso através de fundos cambiais, pode fazer isso através de fundos de investimento no exterior, pode fazer isso através de BDRs, né? Então, hoje a gente tem várias possibilidades. Pode investir em empresas exportadoras nacionais, mas que ganham com a alta do dólar. Então, você tem N possibilidades. E se você quiser saber mais sobre essas possibilidades, de como você investir em dólar, né, atrelado ao dólar, em ativos que se valorizam com a alta do dólar, coloca aqui nos comentários que aí eu marco uma live com esse tema para a gente poder conversar sobre isso, ok? Então, eu utilizo esses 3 instrumentos para proteger o poder de compra do meu dinheiro do poder corrosivo da inflação no longo prazo. Mas olha só, percebe que eu tô sempre falando para vocês aqui que é na minha estratégia de longo prazo, tanto a previdência complementar, quanto os fundos imobiliários, quanto os meus ativos dolarizados, são ativos que compõem a minha estratégia de longo prazo. Longo prazo, lembrando, superior a 5 anos, ok? Então, eu tenho mais de 5 anos aí pela frente, não é algo que eu queira rentabilizar agora, que eu vou precisar usar agora. Para isso, eu tenho outros instrumentos de investimento. E aí você pode perguntar, Elaine, mas como eu faço para investir e proteger o meu dinheiro agora do poder corrosivo da inflação? A gente tem outros instrumentos também que podem ser utilizados para o curto prazo, curto, médio prazo, tá? E eu vou citar um aqui para vocês que eu tenho estudado bastante eles e tenho recomendado dentro da consultoria também, que são os ETFs de renda fixa. Só que os ETFs de renda fixa com a estratégia de ativos que investem em ativos atrelados ao IPCA, tá? Porque a gente tem
ETFs de renda fixa que tem ali dentro da carteira investimentos pré-fixados, ok? Então tem outras estratégias. Para você proteger o poder de compra do seu dinheiro no curto e no médio prazo, eu tenho achado bem interessante o uso dos ETFs, que são os fundos de índice de renda fixa, que investem em títulos de renda fixa atrelados ao IPCA, com prazos aí de curto e médio, acima de 2 anos, né? Para você conseguir ter os 15% do imposto de renda, pagar 15% de taxa de imposto de renda. Então, os ETFs, eles têm aí uma dinâmica bem interessante, uma pegada muito boa para o curto prazo, curto e médio prazo, tá bom? E aí vocês podem estudar um pouquinho mais sobre isso. E se quiserem que eu faça também uma live falando sobre ETFs de renda fixa, é só vocês deixarem nos comentários, que aí a gente marca uma live para falar sobre isso também, tá bom? Porque a pegada desse vídeo era contar para vocês, compartilhar com vocês os 3 investimentos que eu utilizo dentro da minha carteira de longo prazo para proteger o meu dinheiro do poder corrosivo da inflação. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem com os amigos. Deixe o joinha de vocês lá no vídeo do YouTube, porque vai ajudar bastante ao YouTube distribuir cada vez mais esse vídeo para pessoas que precisam desse conhecimento, tá ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você possa ser notificado dos novos vídeos que eu coloco toda semana no canal do YouTube, Elaine Barros, Finanças e Investimentos, tem o link aqui na minha bio. E se vocês quiserem saber mais como é que funciona uma consultoria de investimentos, como é que funciona a consultoria personalizada, que é como eu trabalho com uma metodologia totalmente orientada para o alcance de resultados, ao alcance de objetivos que sozinho o investidor não está conseguindo atingir. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, como funciona a consultoria e como a consultoria pode te ajudar a realizar os seus objetivos, é só você me mandar um directzinho através do Instagram, que fica mais fácil de eu responder para vocês, tá bom? Me manda um direct, que aí a gente troca uma ideia, eu te mando a proposta com todas as informações importantes para que você possa avaliar no seu tempo se faz sentido para você ou não passar por um processo de consultoria, tá certo? Um forte abraço a todos, eu agradeço a presença de cada um de vocês, Ana Lúcia, Rita, Massone, Paula, Edilane, Catarina, Gilson, Tamires, Zefinha, Fernanda, Genilda, Sebas. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e nós nos vemos na próxima live, terça-feira, Dia das Crianças. Vamos lá, vai ter um tema bem interessante, hein? Tô aguardando vocês. Um forte abraço, um excelente final de noite. Tchau!